Olá a todos e todas, estamos aqui com mais um episódio da ASP Talks, o podcast da ASP. Hoje tenho aqui comigo dois convidados que são advogados, mestres e doutores em Direito do Trabalho pela PUC. A Cristina Olmos, que também é professora da PUC e da EPD, e o Carlos Augusto Monteiro, professor da EPD. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Flávia. Olá a todos, todas. Oi, Cris, um grande prazer estar retornando à ASP ao lado da minha querida amiga Cris para falar de um tema muito gostoso, então eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Olá, Flávia, Carlos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou na minha casa, frequento a ASP desde sempre, desde a época de estágio, então é uma honra estar aqui novamente. Obrigada. Hoje nossa ideia é conversar um pouco sobre sustentação oral, sobre memoriais, sobre a atuação do advogado nos tribunais. E isso acho que vale não só para a justiça trabalhista, mas também para a justiça civil, pelos temas que a gente escolheu falar aqui um pouquinho. Acho que isso vai servir para todos os advogados que nos assistem. Bem, para começar então, né, qual seria a importância, ao ver de vocês, de fazer sustentação oral nos tribunais? Começa você, Cris, né? Vamos lá. Eu acho que a sustentação oral, ela é fundamental para os processos que a gente, às vezes não só, lógico, todos os processos são importantes, mas agora, às vezes a gente tem uma situação um pouquinho diferente e a gente precisa chamar atenção para que o julgador olhe para aquele processo com mais cuidado. O volume de trabalho nos tribunais é desumano, eu imagino que em todos os tribunais, mas especialmente nos tribunais regionais do trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. Então, acho que o momento da sustentação oral para o advogado em geral, mas especialmente para advogado trabalhista, é o momento em que você faz as pessoas que vão julgar aquele processo terem um pouco mais de cuidado com aquela questão. Às vezes a matéria também é alguma coisa diferente do tradicional, então você demonstrar que você está preocupado com aquele processo faz com que o julgador também fique mais preocupado com aquele seu processo. Sem dúvida nenhuma, Flávia. E tem uma coisa, Cris, eu falo muito no escritório, nos escritórios que eu vou dar treinamento, eu falo que não é importante, eu falo que é fundamental, é mais que importante. Por tudo isso que a Cris falou, e também pelo fato de que é o último momento que você pode chamar atenção para um fato que só você sabe, tá ali, aquela questão, aquela matéria fática que, no caso do Tribunal Regional do Trabalho, vai ser o último momento que isso vai poder ser discutido. E o volume de trabalho é tão grande que se você vai lá numa sustentação oral e chama a atenção da tribuna, olha, há uma confissão sobre esse assunto, volta os olhos de todos para aquela confissão. E aí, de fato, aquilo vai ser, você vai ter a certeza de que aquilo foi apreciado. Então, o volume de processo, as peculiaridades de cada processo, elas acabam às vezes passando em razão do volume. Então é nesse momento que o advogado pode fazer a diferença. Então é mais que importante, é fundamental que o advogado coloque no dia a dia dele a realização de tanto dos memoriais quanto da sustentação oral dos tribunais. E a sustentação oral, né, com isso, assim, o advogado que vai e faz sustentação oral em todos os seus processos, ele mostra que não tem essa importância ou é recomendado fazer em todos, acham que todos os processos têm alguma questão para ser evidenciada. É interessante isso porque não existe certo e errado, né? Eu já penso que não é o caso de fazer sustentação oral em todos os processos. A ideia da sustentação oral é chamar a atenção para um ponto específico. Então você está discutindo uma matéria de direito. Aquela turma já analisou 10 mil casos sobre aquele assunto. Então não vai ter sentido, não vai te trazer nenhum benefício aquilo. Você vai cansar as pessoas, você vai se desgastar. Então eu penso que algumas vezes é importante não abrir mão disso. Pedir para ser julgado, tirar da pauta virtual para a pauta presencial, ir lá e ouvir o voto, ok. Agora pedir a palavra para falar o óbvio, para falar algo contrário ao que eles já estão decidindo, eu acho que isso milita até contra, eu acho.
Eu também sou da opinião que fica mal, inclusive. Acho que vale aqui aquela teoria da escassez. Claro que é importante, mas também você fazer para todo o processo retira a importância da sua presença como advogado. O tribunal, apesar de ter muito processo, determinados lugares as pessoas se conhecem. Então, aquele advogado que faz sustentação oral em qualquer processo faz com que o seu processo também seja julgado como um processo qualquer. Eu acho que você ir para processos pontuais, chamar atenção para a situação pontual, Carlos, para situações que realmente merecem a atenção do julgador, faz com que a sua presença se torne realmente relevante. Uma pessoa que está lá todo dia, ela está lá todo dia, né? Ela pode ficar muito conhecida dos desembargadores, mas a importância daquele processo fica realmente prejudicada. Eu também sou contra fazer sustentação em todos os processos. Além do que, me parece uma grande perda de tempo para o tribunal. A gente viu, na época da pandemia, com as sustentações 100% online, que as pautas de julgamento, que duravam 2, 3, 4 horas, quando muito, hoje em dia acabam 8 horas da noite. Então, isso faz todo mundo ficar cansado, faz com que os jogadores não prestem atenção na sustentação e acaba prejudicando. Eu acho que acaba prejudicando o julgamento dos outros processos que estão na mesma sessão. Né? Porque vem um advogado falar repetidamente, que é uma tese batida, alguma coisa assim, né? E aí fica repetindo. Quando vai ser julgado um processo relevante, os julgadores já estão cansados, o que, né, enfim, faz parte, são seres humanos, né? Já estão cansados de ouvir e vai entrando naquela bola de neve, né? E nisso, né, aproveitando o gancho aí da sustentação oral, né, se fazemos sempre ou se não fazer, se devemos ou se é estrategicamente interessante, né, fazermos sempre ou não. E os memoriais, né, mandar memoriais, mandar só por escrito, tentar despachar memoriais com os desembargadores. O que vocês acham também sobre a frequência disso? Eu acho que os memoriais seguem mais ou menos a mesma regra. Quando é um processo que justifica uma atenção especial, eu acho que é bastante conveniente não só mandar escrito, mas conversar com o desembargador, né? Muito provavelmente depois disso eu não vou mais nem ser recebida no tribunal, porque se todo mundo que quer apresentar memoriais for conversar com o desembargador, não vai ter tempo para tudo isso. Mas eu acho que se o processo é importante, e claro que todo processo é importante, fora de dúvida, mas quando é uma situação um pouco diferente do tradicional, eu acho que o bom advogado, o advogado que é diligente, ele precisa, sim, levar memoriais e fazer aquele bate-papo de uma explicação de uma maneira bastante rápida, mas chamando atenção mesmo para os pontos importantes que ele quer que sejam tratados. Porque chega no momento da sustentação oral, primeiro que o voto já foi feito, né? Segundo, que é muito rápido ali. Às vezes a dinâmica e o excesso de pessoas que tem para fazer sustentação oral e o número de processos que deverão ser julgados naquela sessão não permitem uma reflexão com um pouco mais de calma. Então, eu acho que processo distribuiu, antes mesmo de pautar julgamento, já vai entregar memoriais e conversar pessoalmente. Acho que é bem importante. Eu também penso que sim. Aliás, eu acho muitas vezes esse trabalho de memoriais até um pouco mais importante que a sustentação oral, porque os dois são importantes, mas hoje há uma preocupação muito grande dos tribunais da coisa girar de forma rápida, porque são 500 advogados fazendo, a pauta tem 500, 200, 300, 400, 500 processos numa pauta. Então, quando você começa a ficar um pouco mais complicado, é necessário, mas fica um pouco mais complicado. Com o memorial, você já entrega antes dele fazer o voto, você já chama atenção para fatos, para questões, para ele pensar, para ela pensar, para o desembargador se debruçar antes da elaboração do voto. Então eu acho fundamental, eu sempre utilizo, quando pode ser atendido muito bem, ainda que não seja atendido, levar os memoriais lá. Há dificuldade ainda da advocacia ser atendida. Tem o lado de lá, eles dão justificativas, o número é muito grande no trabalho, eu entendo as justificativas, mas eu não abro mão dessa prerrogativa. Então, sabemos desse problema, mas o advogado tem que insistir, tem que até ser ouvido. Nos memoriais, na entrega de memoriais, né, quando a gente tenta, às vezes, marcar com algum desembargador, há alguns que intimam a parte contrária para eventualmente estar presente.
Não sei, vocês acham isso adequado, necessário? Porque isso não está previsto em nenhuma inadequado, norma, né? Inadequado. Isso é uma intimidação do advogado para não utilizar desse expediente. Eu acho que o advogado ele tem que ser sempre combativo, nunca agressivo. Isso significa não aceitar nada que contraria as prerrogativas do advogado. E não aceitar não é brigar, não é agredir nem nada. É tomar as providências que têm que ser tomadas. Isso, para mim, é um mecanismo utilizado para descumprir a prerrogativa do advogado. E eu pelo menos, eu não as poucas vezes que aconteceu, eu não aceito isso. E se precisar, evidentemente que você não vai entrar num atrito ali com quem vai julgar. Mas aquilo é importante, você, advogado, pessoa física, não. Mas a OAB, sim. A ASP, sim. A classe, sim. Quem é o representante da OAB no diálogo com o tribunal? Essa pessoa tem que ir lá falar com a direção do tribunal do que está acontecendo e providências serem tomadas. Não é o advogado individualmente vai lá e bater boca, eu quero, porque eu quero. Não prejudicar seu processo, e o seu cliente, você ali é um instrumento. Essa é a diferença do combativo pro agressivo. Eu acho pior ainda, eu acho que é inadmissível e eu acho que quando o julgador faz isso, ele tem uma presunção de má-fé, que é exatamente o contrário do que tem que vigorar entre a gente. Então, por mais que a intenção às vezes seja garantir contraditório, se a parte contrária quiser, ela também vai, isso já é garantido por força de lei, regimento de tribunal. Então, eu acho que é um desrespeito com a nossa classe, isso eu acho extremamente ofensivo. É a mesma coisa que a gente pedir que toda sentença seja analisada por outro juiz antes de ser proferida a decisão, né? Exatamente, né? Não faz o menor sentido, né? É um desprestígio para quem tá lá, né? E aí eu fico até com saudades, não só nesse ponto, né? Porque hoje em dia acabam fazendo, alguns juízes, alguns desembargadores acabam fazendo isso, principalmente nos despachos agendados online, telepresenciais. Né? Então tem que se marcar uma hora, né? Fica muito mais fácil de se intimar a parte contrária para eventualmente estar presente, né? Acaba sendo, dando saudades realmente do trabalho presencial maior, em que você tinha uma urgência, eu queria despachar, ia ao fórum e o juiz estava lá e ele tinha que te atender naquele momento, né? Então, eu acho que isso faz bastante diferença. Agora, voltando para a sustentação, o que falar, né, na sustentação, né? É adequado a gente mencionar, olha, no caso o outro caso aqui dessa mesma Câmara foi julgado dessa mesma turma, foi julgado diferente, né? Essa mesma turma julgou outro caso de outra forma. É adequado ficar mencionando outras decisões do mesmo tribunal, da mesma Câmara que está julgando o processo, da mesma turma? Eu acho que sim, porque veja, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal de uniformização de jurisprudência. Para eles importa muito saber como aquela questão está sendo julgada, não só na turma deles, mas nas demais. Aliás, é o que mais importa no Tribunal Superior. Então, como eu atuo bastante lá, o que eu mais faço é isso. Olha, essa questão tem um precedente dessa turma ou da SDI, e esse é o debate deles na sessão. E nessas hipóteses é que eu penso que o memorial passa a ter um valor maior. Porque isso ser dito da tribuna, não tem ali o tempo da checagem. No memorial, olha, eu trouxe aqui uma lista de precedentes para ser entregue e eu relato, coloco ali, aí dá tempo de analisar, mandar puxar os precedentes, até porque a primeira coisa que o processo passa dentro do gabinete é isso. O grupo, a assessoria vai analisar se aquilo já foi decidido. E às vezes passa por essa análise. Então, eu acho importante. Mas você não acha, Carlos, que às vezes a gente corre o risco de ser deselegante? Porque os desembargadores mudam de opinião, a composição de turma muda o tempo inteiro e com isso muda o posicionamento em muitas oportunidades, né? E eu já vi sustentação aqui no TRT2 de São Paulo falando que o advogado sustentou mencionando uma decisão do próprio relator e uma decisão que era contrária à proposta do voto que foi falada ali naquele momento. E a desembargadora ficou extremamente ofendida
E falou que ela não se lembrava do processo, mas que os processos a gente não pode analisar pela ementa e citar a ementa ali no momento da sustentação não implicaria concluir que o entendimento dela num processo tinha sido diferente daquele processo que ela estava julgando. Então, assim, eu acho um pouco arriscado, às vezes, você precisa conhecer muito bem o processo paradigma que você está mencionando e confirmar se a situação é exatamente a mesma. E quase sempre não é. Né? Ainda mais na justiça do trabalho, que a gente tem muitas provas orais, situações de fato, acumulação objetiva de pedido, então muito dificilmente um processo é igual ao outro, né? Quando muito ele é parecido. Então eu sempre fico com um pouco de receio de fazer essas citações em sustentação oral. Eu acho que tem que realmente verificar se de fato é parecido, hora essa, mas aqui teve uma prova, ali teve outra. As circunstâncias fáticas têm que ser iguais. E também, né, como você disse, Cris, o desembargador, né, o julgador, ele pode mudar de ideia, né, até uma interpretação, né. E isso, às vezes, alguns a gente vê reconhecendo, né, já são poucos, mas às vezes a gente vê, né, já julguei no passado assim, mas por força da turma, por força do entendimento de tribunais superiores, modifiquei, agora entendo assim, né, também acho que isso pode acontecer, porque ainda que a gente não tenha um ordenamento tão respeitador, assim, de precedentes, eles existem, mas a gente sabe que muita coisa que era julgada de uma forma hoje não é, e que essa jurisprudência também precisa de uma evolução com o tempo, né? Enfim, agora, assim, o que falar na sustentação, então sobre as questões de mencionar o outro julgado ou não, né, mas do seu processo. Temos que, na sustentação é adequado falarmos tudo que está nas razões, tudo que está nas contrarrazões, destacar só algum ponto ou outro, é adequado falar o que não está nas razões e nas contrarrazões de recurso, que é adequado, não sei se também existe certo e errado, né, mas isso pode ser feito, falar o que não está lá, por exemplo, ou só repetir tudo. O que vocês acham disso? Eu acho que, como regra, a gente tem que falar em sustentação e ficar limitado ao que está sendo tratado em razões e contrarrazões, né? Acho que isso é regra da sustentação oral. Claro que, excepcionalmente, se você tiver uma situação fática, superveniente, ou uma posição do tribunal posterior aos recursos, isso não impede que você trate dessa questão na sustentação oral. Então, sim, o que está sendo tratado em razões ou contrarrazões recursais, mas nada impede, em situações pontuais, que outras matérias também sejam levadas à tribuna. O que deve ser tratado, na minha opinião, é chamar atenção para aquilo que é particular do seu processo. Não adianta querer explicar para o juiz em sustentação oral o que é dano moral, porque ele está cansado de saber. E a gente vê muito essa situação em sustentação oral. Isso é uma perda de tempo de todo mundo, do seu cliente, inclusive. Então, eu acho que vale a pena chamar atenção para situações fáticas que eventualmente não foram observadas. O documento tal prevê uma limitação de jornada ali na página tal desse processo. Que, aliás, foi um caso que você me chamou atenção outro dia, né? Indicando que tinha um documento chamando atenção para a limitação de jornada. Eu achei incrível porque, de fato, no dia a dia, o julgador de primeiro grau pode não ter visto, e o de segundo grau muito mais, porque tem um volume também bastante intenso de trabalho. Então, chamar atenção para as particularidades daquele processo, um depoimento de uma testemunha, às vezes, quando a gente tem, né, o depoimento reduzido a termo, uma testemunha que foi ouvida numa audiência por uma precatória, um processo, uma oitiva que não ficou ali na mesma ata de audiência, pode ser que o desembargador não tenha visto, mas pode acontecer. Então, chamar atenção para essas situações que amparam a sua pretensão, acho que é fundamental em sustentação oral. Convencer o magistrado de uma tese jurídica diferente, eu acho que fica mais para tribunal superior, para mundo acadêmico. Ali no tribunal é para tratar daquele seu processo. Eu também penso assim. Agora, só é importante dizer, a gente falou do memorial, mas uma coisa que eu acho importante, e eu falo isso muito, eu falo, olha, o memorial não é RO2, é RO recurso ordinário. O pessoal do civil não é apelação 2.
a luta continua, sabe? Eu acho que o cara faz uma apelação de 50 laudas e um RO, uma apelação de 50 laudas e um memorial de 55. Não, o memorial é o resumo. Eu uso o seguinte, para entender, é que nem o filme, você assiste o filme de 2 horas. Para ver se você vai ver o filme ou não, você assiste o trailer. O trailer tem 3 minutos. O trailer é o memorial. O trailer você tem que chamar atenção para querer ir no recurso procurar aquilo. E não repetir o recurso, transcrever tudo que você transcreveu no recurso no memorial. Então o memorial não é o RO2. Como também a sustentação oral, ela não é o seu recurso ordinário oralmente. Tem gente que pega lá e começa a usar os 10 minutos para falar o máximo que ele pode do que está escrito. Inclusive lendo. Isso é um erro. Até ia perguntar na sequência, assim, devemos ler, né? Eu penso que não, mas essa é uma outra questão, mas assim, querer usar os 10 minutos para falar o máximo de coisas possíveis, eu já vi sustentação oral que o sujeito termina de falar em 7 minutos, ele olhou o reloginho, viu que tinha mais 3, ele voltou. Ele voltou e começa a falar o que ele pode em 3 minutos. E tem 10, tem mais 3. Então, olha, repetindo. É que ele tá ganhando por minuto, eu acho. Eu acho que sim, né? Aquilo tem um efeito contrário. Aquilo deixa a gente que está assistindo fica irritado. Você imagina com quem está lá julgando. Então, a sustentação oral tem que ser precisa. E essa precisão pode ser em 1, 2, 3 ou até em 10 minutos, dependendo da complexidade. Então é no ponto. Cumprimenta os jogadores e fala: tem 3 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Agora tem gente que pega o microfone e fica: trata-se da ação movida pelo empregado, ora denominado obreiro, que bate as portas desta justiça especializada, visando a obter. Cansou, pararam de ouvir no primeiro minuto que você fala, a tua apresentação é onde a pessoa vai ouvir ou não. Então tem que ser preciso, pontuar o que é de mais importante. Flávia, posso fazer uma pergunta? Claro. Você cumprimenta todo mundo da turma? Olha, não. Eu sei que tem... Aliás, uma vez aqui na ASP eu assisti um curso de sustentação oral e eu havia a recomendação de cumprimentar todo mundo. No cumprimento de 1 por 1, você vai levar 2, 3 minutos, ficou 30% do seu tempo. Então, eu penso que não. Imagina 30 sustentações orais com esses cumprimentos. Eu cumprimento o presidente, estendo o cumprimento dos demais e já entro no assunto. Ponto. Ainda que eu tenha 10 minutos, é muito pra mim nesse caso. Eu preciso de 2. Eu não uso os outros 8 pra ficar fazendo isso daqui e dali. Não. Agora, não tá certo e errado. Eu acho que é a estratégia de atuação, né, do advogado, né? Eu também não cumprimento. Não. Cumprimento só presidente ou só o relator. Há quem diga que tem que cumprimentar e tá tudo certo. Não existe certo e errado nisso. Existe estilo. É que nem redigir petição. Você tem o seu estilo, eu tenho o meu. Eu penso que não é o mais adequado. Eu também falo bom dia, boa tarde, excelentíssimos senhores jogadores, um beijo e vamos seguir. Assim. Porque não dá tempo. Não dá tempo, né? A gente pensar ainda mais no mundo de hoje, que a gente tem as informações muito rápidas, né? Todas as informações na mão, né? Se você vai pesquisar alguma coisa, né? Você vai pesquisar qualquer coisa lá no Google, uma pesquisa. Começa a aparecer um vídeo, aí você olha, esse vídeo tem 10 minutos para saber disso? Não, vou procurar outro, achei 1 de 1. Né? Então, a gente procura a informação direta, né? Eles também vão procurar essa informação direta, né? A gente está acostumado a ter, né? Acho que isso mas também é uma estratégia, né? Porque um advogado, não sei, mas possa ser, mas eu acho que o advogado deve pensar nessa linha de estratégia ao fazer, né, a sustentação oral. Agora, se tiver alguma situação que o advogado percebe ali no momento da sustentação oral, alguma situação que pode acarretar uma nulidade. Deixa eu só fazer Claro. Eu ia falar, ela falou da sustentação oral, eu falei do memorial, esqueci de falar uma coisa importante. A Cris falou, tem que sustentar o que está no recurso, mas é importante lembrar do efeito em profundidade, que muitas vezes eu já vi julgador falar, isso onde está no seu recurso? Pode não estar, decorre do efeito devolutivo em profundidade, ele tem que analisar. Como também o efeito translativo, que é questões que eu não aleguei, mas que eu
posso alegar a qualquer momento. E que o tribunal tem que conhecer, de independente ofício. requerimento da parte. Então, eu já tomei. Onde está isso no seu recurso? E aí, para não tomar essa, eu começo explicando. Em razão do efeito devolutivo em profundidade, a questão da jornada foi devolvida, mas há uma questão que decorre da profundidade que ele tem que analisar, por mais que ele não goste. Mas eu acho que o advogado justificar um pouquinho, né? Pra primeiro falar, olha, eu tô certo no que eu estou falando, né? Pra deixar claro pra eles não... Tá muito comum aqui os desembargadores pegarem, devolverem onde tá no seu recurso, de forma agressiva com o advogado, e aí uma coisa importante que serve pra sustentação oral, serve pra audiência na vara, que é, o advogado ele vai pro fórum sustentar, ele tem que conhecer o processo, porque ele pode acontecer uma situação de você ser questionado, não é comum, mas pode. Eu já vi, a Cris já viu na justiça do trabalho, o desembargador questionar, e aí o advogado que conhece, ele sabe se sai muito bem. Como o advogado que vai fazer audiência, vem o juiz e pergunta uma coisa, eu não sei bem porque eu vim só fazer audiência. Não, se você foi designado para fazer aquela audiência, estude aquele processo para que você conheça ele da primeira petição, da primeira folha dos autos até a última. Esse é o exercício número 1 que o advogado tem que ter. Tanto na sustentação oral quanto na vara. Senão, às vezes até quando a gente vem aqui na ASP, traz algum desembargador, algum juiz para fazer curso com a gente, né? Inclusive sobre assuntos de como se portar e como fazer sustentações orais, audiências, etc. Eu acho que não conhecer o processo, a gente dá margem justamente para ter uma defensiva do tribunal e um ataque de que você não sabe o que você está fazendo, né? Acho que a gente tem a obrigação de estar preparado para aquilo que a gente faz, né? Eu acho esse o pior erro, o advogado, e isso a gente vê muito em audiência trabalhista, que fala, não, é que eu só vim fazer uma audiência para o meu colega. E o pior de tudo, Flávia, é que na audiência trabalhista o seu cliente 100% das vezes está ao seu lado. Então você imagina como é que o cliente se sente. Para ele ali é o momento da vida dele, porque é a audiência dele, seja ele empregador ou empregado. Aí aparece um advogado falando que não sabe direito o que está acontecendo, que só está ali para figurar, né? Imagina um médico vai te operar, fala para você, então, Carlos, vou te operar. Eu uso o exemplo do médico toda hora. Né? Eu tenho que cortar seu braço direito ou braço esquerdo, né? Ele pergunta para você, direito ou esquerdo? Eu uso o exemplo do médico toda hora. Eu falo para a pessoa assim, já fui para o hospital, quando você vai, o que te dá tranquilidade? A tranquilidade e a confiança no médico. Agora imagina o médico entrar na sala de cirurgia tremendo, nervoso, xingando assistente, xingando anestesista, você fala, opa, tem problema aqui. Ou se não pede, né? Me dá o exame aqui pra eu ver o que eu preciso fazer, né? Na hora de começar. É o joelho direito ou esquerdo? Né? E trocar o nome também. Você é o Marcos e o cara é Márcio. Imagina o desespero, né? Então, assim, eu acho que um mínimo de cuidado. Faz um resuminho, dá uma olhadinha ali que sejam 5 minutos, mas lê a sinopse do processo. E é uma coisa, assim, todo advogado, a jovem advocacia assistindo a gente, pode imaginar, puxa, eu fico nervoso na hora de fazer audiência, fico nervoso de fazer a sustentação. Sempre vai ter, pouco importa, eu tenho 23 anos de advocacia, o frio na barriga sempre existe. O que traz a tranquilidade é o conhecimento do processo. Aquele processo eu conheço tanto quanto você, mas você não conhece mais do que eu aquele processo. A gente pode conhecer igual. Eu, o advogado da parte contrária, o juiz. E o conhecimento do processo é que te traz a tranquilidade. Por quê? Porque numa sustentação oral, pode ser que você tenha que mudar o que você tinha pensado em falar na hora. Vem o voto com uma fundamentação totalmente diferente do que você imaginou. Putz, então eu tenho que combater esse voto, porque eles antecipam o voto no seu trabalho. Eles antecipam. Isso que eu ia perguntar, porque na civil a gente fala no escuro. Não, a gente antecipa porque já tentando diminuir o tempo. Se não for ele antecipa e fala, doutor, eu tô aqui negando porque eu entendi que ele é trabalhador externo. Pô, mas trabalhador externo, eu não tinha preparado sobre esse enfoque. Como você conhece o processo, você consegue pegar o microfone e dizer o porquê não é trabalhador externo. Carlos, e para quem tá fazendo audiência e fica nervoso, como você falou, eu sempre falo em aula também, nas pós, na IPD, na PUC,
que o advogado ele conhece o processo mais do que o juiz. Porque chegam 30 audiências naquele dia, não, vamos ser sinceros, não deu tempo, por melhor que o juiz seja, de ler todos os pormenores. E a gente que é advogado sabe, inclusive, das coisas que não estão no processo, né? Que o juiz não tem como saber. Então, eu acho que é importante a gente conhecer muito tudo. E se tiver nervoso, e aí às vezes é inevitável mesmo a gente ficar nervoso porque tá levando a sério, só finge pro cliente que não tá. Porque o cliente ele não vai se sentir confortável. O frio na barriga é normal, deve existir, e é ele que te deixa atento. Exato, é isso que eu ia falar, né? O frio deixa alerta, Deixa né? alerta. Mostra que você está atento àquilo lá. Qualquer médico que for fazer uma cirurgia, ele está com frio na barriga. Mas a segurança dele... Agora, a questão que nós estamos falando é o despreparo, o nervosismo. Isso aí é necessário fazer um preparo através... E dá vergonha, né? Fica feio. A única coisa que você tem lá é seu nome, seu rosto. Você vai ser sempre aquele advogado que não sabe o que tá falando, né? É pro resto da vida. É pro resto da vida. Agora responde a outra. Voltamos, né? Fugiram da minha pergunta. E as nulidades? E as nulidades? Vi uma nulidade ali, falo na hora. Eu acho que se você fizer uma sustentação oral e notar que tem... veja bem, a sustentação oral ela não é obrigatória. Então, se não houve sustentação oral e você não tratou da nulidade, tá tudo certo. Você pode alegar a qualquer momento. Se você falou em sustentação oral e não tratou daquela situação específica, a não ser que seja uma nulidade absoluta, que a qualquer momento pode ser suscitada e que não tem preclusão, eu acho que aí o negócio não deu certo. Eu acho que é importante, em sustentação oral, se for o caso, suscitar alguma nulidade. E eu já vi isso acontecer, processo que foi distribuído por prevenção sem ser processo de prevenção, e o advogado só atentou a isso no momento da sustentação oral, e arguiu em sustentação oral e realmente anulou tudo e voltou. Né? Nesse caso ele arguiu. Não sei se ele não falasse nada como é que ia ser. Não, e é interessante porque nulidade a gente sabe tem que ser arguida no primeiro momento. Assistindo uma sessão numa turma aqui de São Paulo, como eu falei, na Justiça do Trabalho, o juiz antecipa. A relatora antecipou o voto. O advogado do microfone falou: olha, tem uma questão de ordem pública, alegando a suspeição da relatora por um motivo A, B, C, que não vem ao caso. Depois eu te conto em off. Eu dou nome pra você em off, que é muito legal. Vai ter que me contar. Por quê? Porque aí a turma inteira, os desembargadores ficaram revoltados, porque ele ficou esperando o resultado. Se for favorável, ele ficava quieto. Como ela deu um voto contrário, senhora tem uma matéria de ordem pública aqui, a senhora não lembro se era suspeição, impedimento, não me lembro. E a pessoa, a outra desembargadora, o senhor aguardou, ouvir o voto dela para ver se te interessa? E aí foi um rebuliço, me tacaram-lhe uma pena de litigância ali. E votou. E votou porque ela não entendeu que ela é suspeita. Tá. Ela não entendeu que é suspeita. Mas veja, estratégia errada. Sim. Porque o que ele imagina que depois do voto, o processo não pode ter esse tipo de carta na manga. Tem o Coringa. Não, ela é suspeita, ótimo. Antes, no memorial, eu vim aqui alegar uma questão de ordem pública, tem uma suspeição ali. Agora, no microfone, expor a pessoa, sendo que você já teve essa informação antes, e depois que ela deu o voto, descobrir na sustentação oral, antes do voto, pela ordem, excelência, tem uma questão de ordem pública que eu quero levantar antes do início do julgamento sobre agora esta. Ok, sem problema nenhum. Mas você sabe que isso já aconteceu comigo do contrário, né? Porque meu primeiro sobrenome, meu segundo nome, é igual o nome de um sócio de um cliente do escritório, uma empresa que é cliente do escritório, e também é igual o nome de uma desembargadora já aposentada do regional aqui de São Paulo. E que eu nem preciso falar o nome. E o advogado da parte contrária já falou pra mim, na hora da sustentação oral, ele não falou em sustentação oral, mas ele falou, mas aí é fácil, porque a desembargadora, você e o dono da empresa são parentes. Só que ninguém é parente. Sim. É só um nome que não é tão comum, mas era repetido ali nesse caso. Então, às vezes, a gente passa de tudo um pouco, né? Mas mas a gente não pode também tratar o processo, né? Você falou, não é um jogo de truco, né? É um processo. Então, ainda que fosse efetivamente e tivesse essa causa de suspeição, de impedimento, né, seja lá o que for, e que, enfim, voltasse, acho que aí talvez realmente a litigância
né? Porque Vamos lembrar do princípio da boa-fé, da cooperação. São princípios que estão expressos no CPC. Não, e acho que na regra da boa educação. Além disso, então não é possível. É que tem gente que confunde estratégia com oportunismo. Ah, sim. E são coisas completamente diferentes. Então, tomar bastante cuidado, né? Quando a gente fala em qual estratégia vamos adotar no processo, né, não pode significar nunca, né, e aí fugindo aqui não pode significar nunca guardar informações relevantes para jogar ao vento e tentar a sorte quando não deu certo, né? Enfim, né? O plano B, vamos jogar para cima e ver no que dá, né? Até porque, Flávia, o processo passa, você fica. Exato. Aquele processo passou. E você continua, você vai voltar lá. O cliente passa, né? O cliente passa, você fica. Quantas vezes você está advogando com o advogado, seu colega pela contraparte, depois ele está do teu lado. Exatamente. Num outro processo, mas, né, mesma situação. Exatamente. Acho que a lealdade entre advogados, né, não só com o judiciário, mas também entre advogados, se a gente vê que estamos num momento mais, não muito tranquilo em relação a isso, né, a gente vê que isso não está sendo muito utilizado por alguns colegas, né? Eu acho que isso é bastante relevante justamente para a gente ter, né? Tá todo mundo buscando, ninguém está querendo vantagem, né? Tá todo mundo buscando o que entende correto, né? Então, isso a gente sempre tem que lembrar, né? Acho que das lições que a gente aprende na faculdade no primeiro ano, né? Essas acho que a gente acaba esquecendo, né? Porque é só na matéria... E eu acho que funciona melhor para todo mundo, né? Porque a gente está advogando, a gente não é inimigo nem da parte contrária, e muito menos do advogado da parte contrária. E as pessoas confundem, né? Você não precisa, para defender o direito do seu cliente, brigar com outro. Aliás, eu acho que quando o advogado da parte contrária, ele é mal educado, ele é grosseiro, ou qualquer coisa do gênero, eu pego raiva. Aí eu trabalho com mais afinco no processo. Aí eu fico realmente chateada, porque eu acho que não precisa disso. Aí eu realmente me dedico mais a atrapalhar a vida dele também. Aí é mais forte do que eu. Mas aí somos humanos, né? Não tem o que fazer, né? Tem um pouco de humanidade também na gente. Com certeza. Bem, para a gente encerrar, não sei se vocês gostariam de dar alguma outra, né? Pensar principalmente nos jovens que estão nos assistindo, né? Alguma outra dica, alguma coisa, devemos, não fazemos, se é importante ou não é importante fazer alguma coisa para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo. Flávia, eu trabalho muito com recurso na parte acadêmica, né? Eu tenho um livro de recurso, eu faço muitos treinamentos de recurso escritório, e ali eu explico da seguinte forma, quando eu falo de sustentação oral. Eu falo que a sustentação oral, a gente tem que ter na cabeça o binômio oportunidade e necessidade. É uma baita oportunidade, mas você só vai usar se necessário. E para o que for necessário. A gente tem exemplos, teve um exemplo recente, do desembargador antecipou o voto, que era favorável, e falou, fulano de tal, fulano não estava conectado. Bom, não está conectado, vamos votar. Votou, foi negado o provimento para o recurso, foi dado o provimento para o recurso dele. Nisso ele entra. Olha, caiu a conexão, eu queria sustentar. O desembargador, mas foi favorável, senhor, mas eu quero. Queria briga, né? O desembargador, como para não virar meme, porque está na internet hoje, falou, olha, reabre então. Reabriu o processo, ele sustentou, usou os 10 minutos, quando acabou, o relator não julgou, pediu vista. Então, é o exemplo da necessidade. O advogado é um instrumento. O advogado não tem que falar, não, eu vou lá, eu preparei um discurso lindo de 10 minutos e eu quero falar. Não. Depois chega em casa, fala com a sua esposa, com a sua mulher, com seus filhos, o texto que você preparou. Se tiver oportunidade, ok, mas precisa ver o segundo elemento, a necessidade. Se não tiver necessidade, não faça. Essa é a regra de ouro da sustentação oral. E faltou a gente falar de uma coisa importante, depois que a Cris falar o final dela. Da briga Alexandre de Moraes OAB, precisamos falar disso. Nossa, não podemos encerrar sobre Não, depois eles sem mudam falar ali, disso. Vamos falar. Né? Eu acho essa pergunta fundamental. Exatamente. Então, não, vamos antecipar, vamos prorrogar o final. Tá bom, vamos prorrogar o final. Exato. Né? O tribunal pode impedir que os advogados façam sustentação oral? Em caso em que é cabível, um recurso que é cabível sustentar. Eu falo ou você fala? Você fala.
Claro que não. Não pode. Isso para mim é nulidade. Isso daí é medo do advogado. Não tem cabimento. Isso para mim é assustador que as coisas estejam acontecendo dessa maneira. Então, claro que não pode. Acho que nem precisa falar muito sobre isso. Primeira coisa, tá na lei expressa, no Estatuto da OAB, alterado em 2022. Ampliando, Tá né? Ampliando. Expresso lá que de decisão monocrática, o recurso de decisão monocrática, o advogado tem o direito de sustentar. Então é lei. E quem decide é o advogado. Quem Exato. decide é o advogado. O binômio oportunidade e necessidade é prerrogativa do advogado. Uhum. E a gente precisa entender, e as pessoas dizem, não, que o ministro Alexandre de Moraes está violando a lei, É mais do que violando a lei. Porque o exercício da advocacia, o advogado, ele é um instrumento de controle do exercício de poder. Por isso que onde há poder sendo exercido, tem que ter um advogado. Por isso que existe quinto constitucional. Uhum. Então, quando você... Por isso que o artigo 133 fala do advogado. Ele não fala do médico, do engenheiro, ele fala do advogado. É a única profissão prevista na Constituição Federal. Porque a advocacia é um instrumento de controle do exercício do poder. Então, quando a advocacia é calada, é o Estado Democrático de Direito que está sendo abalado. Então, é inadmissível, é mais do que violar a lei, essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Então, veja, para nossa tranquilidade, para o Conselho Federal da OAB está tomando providência, é um assunto que está na ordem do dia, e eu penso que não vai passar impune. Porque, com a devida vênia, data máxima vênia, a OAB, ela se faz presente, ela não vai se calar, e eu acredito que o final disso vai ser a mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Para prever. E isso, até aproveito, né, o gancho disso, vocês têm visto isso acontecer no tribunal, nos tribunais de trabalho? Porque minha atuação no Tribunal de Justiça, às vezes a gente vê, não precisa sustentar que não, né? Indefiro ir para a pauta presencial ou telepresencial, vamos julgar virtual, porque não... Eu acho que os tribunais trabalhistas andam, nesse momento específico, um pouco chateados com o Supremo. Então, os TRTs e o TST não tem muito embarcado nessa tese aí de STF. O TST tem no regimento interno uma previsão de que não cabe sustentação oral em agravo interno de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento. De decisão monocrática proferida em recurso de revista, cabe. Mas já cabia. Foi da alteração da alteração. Do estatuto. Eu não vejo alteração de agravo de instrumento ou recurso de revista. Não vejo. Acho que tem sempre. E eu vou além. Eu acho que, inclusive, embargos de declaração com efeito modificativo tem que ser assegurado palavra para o advogado. Mas se você intima a parte contrária, com muito mais razão a sustentação. Tem que ter. Eu acho que faz isso todo ninguém sentido. dá. Isso ninguém dá. Nunca vi deferirem, né? E o receio que se tem, né, vindo uma decisão dessa do STF, de fato, né, Justiça do Trabalho, os TRTs estão lá com essa rusga, né, que fica para um outro bate-papo, isso, motivo dessa rusga, mas isso acaba vindo escalonando para baixo, sem né? dúvida. Então, assim, nenhuma. É o ministro que não recebe, aí o desembargador que não recebe, o juiz acha que não precisa mais receber o advogado. Quando devia ser o contrário, Exato, né? Devia o exemplo vir bom. Mas o exemplo que vem para barrar as prerrogativas. O melhor, né? é quando você vai falar com o desembargador, vem você só fala, ele não atende advogado. Como assim? Mas se ele não atende, quem que ele atende? Quem? Médico? É que eu vinha com médico? É que eu vinha acompanhada de uma enfermeira? Às vezes parece com estetoscópio, né? De médico, para ver se ele me atende. Quem falava isso era o professor Pedro Manos, e ele também falava uma coisa que era muito característica dele, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Quando a pessoa vê que tá perdendo no jogo de cartas, ela muda a regra. Não, agora só pode bater com canastra real. Então é mais ou menos assim. A lei assegurou a sustentação, não, mas o regimento tirou. Então não vai sustentar. É mais ou menos o regimento, e a gente sempre precisa lembrar, e às vezes para um juiz, né, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal. Né? Então não tem regimento que possa falar o contrário. E advogado não pode abrir, advogado não tem o direito de abrir mão das suas prerrogativas. O que não significa brigar e ser grosseiro. Exatamente. Isso tem que ser tratado em outra esfera. Sim. OAB, a CNJ, não é você ali. Você ali, ok, registrou e depois o órgão de classe para isso existe e vai tomar as providências. Exato.
Mas isso é realmente, a gente tem que ficar, né, como associação e como as outras instituições, a gente tem que ter um trabalho, né, e procura fazer esse trabalho diuturno para essas violações serem coibidas. Mas enfim, agora sim, para a gente encerrar, tinha realmente faltado a gente falar desse assunto essencialíssimo. Cris, o que você me diria para os jovens, né? Enfim, sobre a sustentação oral, assim, o ponto mais essencial que a gente pode concluir de... Eu acho que hoje tá até mais gostoso de você ser jovem advogado, porque você consegue assistir sustentação oral da sua casa no YouTube. Passa online, ao vivo, e fica gravado. Eu acho que tanto audiência quanto sustentação oral, que acho que são os grandes medos do advogado trabalhista especialmente, porque a gente tem muita audiência, é a gente ter experiência. E a experiência a gente só adquire fazendo ou assistindo, né? Então, eu sempre recomendo que se assista a audiência, ainda que não seja a sua, aliás, especialmente não sendo a sua, né? E a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu e o Carlos, a gente já tá formado ao mesmo tempo, acho que a gente tem 99 de faculdade. Isso. Eu também, 99. Não, sou 2000, eu sou mais novo. Eu sou mais velha que ele, eu sou mais velha. Exatamente, isso daí você pode cortar. Estagiário da Cris. Importante deixar bem registrado. Não, né? isso é uma mágoa. E você certamente viu as audiências dela, as sustentações dela, e aí então tá isso, justificado. Flávia, depois eu te conto, né, quando a gente acabar, porque é uma mágoa que ele tem de mim que ele não supera. Mas foi com a melhor das intenções. Eu tinha esquecido. Mas eu te conto depois. Mas eu acho que a melhor coisa é assistir sustentação oral, olhar para os grandes advogados fazendo sustentação oral, que a gente sabe quem são, e às vezes... Clito, conhece? Conhece um que também tem um sobrenome parecido. Já ouvi falar. É igual o meu caso, vamos falar que tem suspeição, impedimento, situação dessa. Mas esses grandes advogados que a gente conhece, tem casos emblemáticos, mesmo antes de ter transmissão ao vivo e tal, já tinha sustentações. Até de hoje, julgadores, ministros do próprio STF são muito interessantes. Mais do que qualquer coisa, assistir muita sustentação oral. Não ter medo de sustentação oral. Eu acho que uma coisa que eu quando comecei a fazer, que eu ficava com esse medo e frio na barriga, aquela coisa toda, pensava, vai acabar, não vai levar mais que 10 minutos. Então, 10 minutos é quase nada. Então, por pior que fosse a situação, acabaria ali e ficaria tudo bem depois. Então, acho que não precisa ter medo. Uma coisa que a gente conversou um pouco antes até de a gente começar a gravar é se você deve ler ou não o que você vai falar em sustentação oral. E eu mesma, quando pensei nessa pergunta, já imaginei que a resposta seria claro que não, né? Fica feio, parece que você não sabe falar e é muito chato, é igual uma aula que o professor lê, que a gente sabe que acontece até hoje, é insuportável de assistir. Mas algumas situações pontuais, eu acho que autorizam até você ler. Você vai ler o depoimento de uma testemunha, ou trazer uma estatística específica. Hoje a gente fala de julgamento com protocolo de perspectiva de gênero, aí é muito falado, né, sobre estatística quando a gente traz essas situações. Então, algumas questões pontuais, eu acho que você lê não há problema, mas as razões que você desenvolve ali na sua sustentação, elas têm que ser uma conversa. Né? Uma outra coisa que me incomoda muito é quando a pessoa fala sem olhar no olho da outra. Então, eu acho que por uma questão de respeito, quem está sustentando tem que olhar para aquelas pessoas, para o colegiado com quem ele está falando, porque isso faz com que a outra pessoa também fique mais atenta. Então, são algumas questões que parecem menores, de menor importância, mas eu acho que são essas pequenas coisas que também fazem as diferenças entre os advogados. Com certeza, né? Isso de como falar, né? Olhar no olho. Acho até que as faculdades deveriam repensar, né? De ter uma disciplina sobre oratória, né? Oratória a gente pensa muito em falar em grandes palanques, né? Mas de preparar, né? A gente é preparado na faculdade mais para escrever, para sustentar o escrito, para sempre para as razões por escrito do que a gente tem a dizer, né? E eu acho que isso da gente saber falar, eu acho que isso é uma coisa intrínseca à atuação do advogado, né? Que deveríamos ter também essa disciplina na faculdade. E falar de um jeito que todo mundo possa entender, né? Não só as pessoas do meio jurídico. Eu falo um jeito que a sua avó e a sua neta também entendam. Então, é mais ou menos assim que a sustentação tem que ser. Uma maneira simples e objetiva. Com certeza.
Não, muito obrigada, Cristina, muito obrigada, Carlos, foi muito bom a nossa conversa aí sobre sustentação, memoriais. Espero ter vocês mais uma vez aqui no nosso podcast da ASP Talks e agradecer a presença de vocês aqui na ASP, como sempre, nossos grandes parceiros nos nossos cursos. Obrigada. A gente que agradece, Flávia, é um prazer. Carlos, de novo aqui do teu lado, tá entre amigos é sempre mais legal. Obrigado, Flávia. Obrigado à ASP. É uma delícia estar na ASP. A ASP eu me sinto em casa. É um lugar que eu tenho muito carinho, não só pela ASP, mas pelas pessoas que trabalham na ASP. Então, para mim é sempre um chamado. Chamou, eu venho. Muito obrigado.